Olá, bom dia! Segunda-feira, 9 de março, depois do escândalo de vazamentos seletivos, a Polícia Federal e a PGR decidem priorizar a investigação de crimes financeiros de Vorcaro. A apuração de ligações políticas vai ficar para depois. Alexandre de Moraes diz que é mentirosa a nota do colunista do Globo que afirma que o ministro visitou a casa de Daniel Vorcaro em Trancoso, na Bahia. Moraes diz que nunca esteve lá e não mantém relação com o banqueiro. Reportagem diz que governo Trump vai classificar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. O ato pode ser desculpa para justificar ações militares e ameaçar a soberania brasileira. E a Guarda Revolucionária declara lealdade ao novo líder supremo do Irã e que assume o comando do país agora em meio à guerra. Israel ataca um depósito de combustível e espalha fumaça tóxica contra a população de Teherã. Vamos falar sobre tudo isso hoje. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem informar com a gente, vamos lá, vamos juntos. Segunda semana de guerra, o governo do Irã acusou os Estados Unidos de querer controlar as suas reservas de petróleo. Explosões foram registradas hoje em Teherã e na cidade sagrada de Qom. Israel atacou um grande depósito de combustível em Teherã, provocando nuvens de fumaça tóxica sobre a capital iraniana. O preço do barril de petróleo encostou nos $120. Antes da guerra, era cerca de $70. Em meio a essa guerra, o Irã anunciou neste domingo Mojtaba Khamenei, de 56 anos, o filho do Ayatollah Ali Khamenei, como novo líder supremo do país. Mojtaba passa a ser a principal autoridade religiosa e política do Irã e também comandante em chefe das Forças Armadas. A escolha foi aprovada pela Assembleia dos Especialistas em sessão extraordinária em Teherã. A Guarda Revolucionária Iraniana declarou obediência total ao novo líder. A decisão ocorre sob ameaças de Israel de atacar qualquer sucessor do Ayatollah morto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que um novo líder iraniano não duraria muito sem a aprovação de Washington. Discreto e pouco conhecido do público, Mojtaba Khamenei é considerado próximo da Guarda Revolucionária e influente nos bastidores do poder em Teherã. Hoje, bombardeios israelenses no Líbano provocaram um êxodo de mais de 500 mil de pessoas em apenas uma semana, nesses últimos 7 dias. Autoridades libanesas estimam que cerca de 700 mil moradores já foram obrigados a deixar as suas casas. Entre eles estão aproximadamente 200 mil crianças. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, ao menos 83 crianças morreram e 254 ficaram feridas nesses últimos 7 dias. A média é de mais de 10 crianças mortas por dia. O Fundo da ONU afirmou que os números são chocantes e alerta para o impacto do conflito sobre a população civil. A organização pede que as partes envolvidas respeitem o direito internacional humanitário e protejam escolas, abrigos e outras infraestruturas civis. Laura Capriglione, Eduardo Castro, sempre comigo aqui pelas manhãs. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Sabe que no final de semana, né, eu fico ali no celular e daí vai subindo os alertas, né, de notícias, e daí uma delas eu dei risada, porque era do tipo assim, Donald Trump diz que quer fazer parte da escolha do novo líder supremo do Irã. Exato, imaginei ele gente. com a turbante e tal. A ousadia, né, a soberba, eu quero fazer parte dessa escolha do novo líder do país de vocês, do novo líder religioso do país de vocês. Laura, como você vê esses 10 dias de guerra? Eu vejo o Trump se metendo cada vez mais num problemão para ele, né? Roubada. Quer dizer, o que está claro é o seguinte, se ele estava esperando uma rendição do Irã rápida, que pegasse, desse para ele aquela possibilidade de dizer eu faço, eu aconteço, cara, o Irã está dizendo que não vai ser assim. Toda a mídia que cobre, que acompanha essa situação do Irã, fala que o filho do Ali Khamenei, que é agora o chefe supremo do Irã, é mais lenhadura do que o pai.
Portanto, e aí você fala, pô, mais linha dura do que o pai e tal, mas então é um país que está sob ataque. Sim. Não vai poder responder com flores, ele tem que responder com a guarda revolucionária, com o exército, ele tem que responder militarmente. Portanto, não pode ser, é um país que está sob ataque da maior potência militar do mundo, do planeta. Então, eu acho que o Irã fez aquilo que ele mesmo tinha se proposto a fazer. Nós não vamos renunciar à soberania do Irã. Nós não vamos abaixar a cabeça para um Estado opressor. Nós vamos seguir o que o Imam Hussein fez em 680 depois de Cristo, lá o neto do profeta Maomé, que não se curvou diante de um poder despótico. Então é o Irã sendo o Irã. Não era possível, e só um estúpido como o Trump, para achar que não, eu vou lá, dou uns catiripapos na... Não, gente, desculpa, ô Trump, você não está lidando com uma republiqueta, com um paizinho, um paiseco. É um país gigante, 90 milhões de pessoas, muito alinhadas e muito alinhadas com a luta anti-imperialista. Eles fizeram uma revolução heróica em 79, estão resistindo há 47 anos. Então pronto, vamos respeitar isso aí. Eu acho que o Trump vai ter uma guerra longa. Para quem esperava resolver isso em 2, 3 dias, a situação está ficando cada vez mais complicada para ele. Você falou de Maomé, né? Nós aprendemos a semana passada que o turbante preto dos ayatolás indica que são sucessores são da família, né? Da linhagem de Maomé. O que assume agora o poder supremo no Irã é desta linhagem, o que também, nessa simbologia, lembrando isso que você falou, faz todo sentido. É uma história milenar, e não como a dos Estados Unidos e como a nossa, que os Estados Unidos comemorando esse ano 250 anos. Né? Acho que tem mais aprendizado, a curva de aprendizado do Irã é bem maior do que a curva dos Estados Unidos. E a proposta iraniana, como a gente tem dito, ao longo dessa semana, e a gente tem visto, é resistir, porque quanto mais tempo resistir, pior ficará para os americanos. Pior ficará para os Estados Unidos não significa que o Irã vai invadir os Estados Unidos, vai derrubar 10 mil aviões. Não, vai fazer com que os Estados Unidos não cheguem ao seu objetivo, que é o petróleo do Irã. Sim. Né? Ou então, o alongar-se ficaria tão comprido, tão mais extenso do que o esperado, que o Trump vai usar aquele velho estratagema dele de dizer, pede um cessar-fogo e fala venci. Né? É uma possibilidade muito grande, mas obviamente que depende da resistência iraniana. Os americanos não têm uma capacidade inesgotável, mas têm uma capacidade muito grande, evidentemente. É preciso ver nessa semana, a segunda semana vai equivaler em tempo ao que foram os 12 dias da guerra anterior. Né? Então daí a gente vai ter um parâmetro melhor com relação à quantidade de armamento que o Irã tem à disposição, sendo que ele já gastou muito mais agora do que no anterior, em que ele avisava, vou atacar. Agora a coisa está bem diferente. Enquanto isso, Israel faz esse trabalho sujo e, mais uma vez, a gente tem que lembrar esse ponto de matança de crianças, né? Então, a gente viu acontecendo ali na escola bombardeada em Teherã não, no sul do Irã, né, na cidade de Minab, e agora no Líbano também, com esse dado horrendo de mais de 80 crianças mortas, 10 a cada dia, nesse conflito que Israel toma parte nesse sentido de atacar o Líbano para tentar ir atrás do Hezbollah, essa força dia nesse conflito. Nessa você falando aqui. Eu falando ali, a nossa live. Nessa força de resistência dentro do Líbano. Então é isso que a gente está acompanhando, esse caráter, mais uma vez, genocida por parte de Israel, que mata crianças, matou em Gaza, continua matando em Gaza e agora no Líbano também. A gente está conectado nesse momento com o Sheikh Hussein Khalilou, líder religioso formado em teologia islâmica no seminário de Qom, no Irã. Sheikh, um prazer te receber novamente, seja bem-vindo. Eu queria te questionar, primeiramente, sobre a eleição do novo líder religioso, do líder supremo do Irã,
que é o filho de Ali Khamenei, e o que esperar dele nesse momento. É uma pessoa bastante próxima da Guarda Revolucionária, por exemplo, e que há uma expectativa de manter o tom nessa defesa que o Irã faz ao atacar, por exemplo, bases militares estadunidenses ali no Oriente Médio, ali no mundo árabe. Queria te ouvir um pouco em relação a isso. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Como que vocês também avisaram, todo mundo sabe, foi a eleição da Assembleia que os sábios escolheram o filho do líder assassinado, Ayatollah Khamenei, como líder supremo atual da República Islâmica, Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei. Uma pessoa que realmente tem conhecimento profundo sobre a revolução, ele que acompanhou todo o trabalho de seu pai durante esses anos, ele que estava uma pessoa por dentro, uma pessoa religiosa, uma pessoa corajosa, uma pessoa, mesmo tempo que humilde, mas corajosa, uma pessoa que é bem revolucionário, não abaixa a cabeça para imperialista e sionista. Vemos que os americanos, eles achavam ou pensavam que se eles atacam o líder supremo, o Ayatollah Khamenei, que foi assassinado, eles pensavam que durante 2, 3 dias eles vão acabar com o poder, potência das lideranças e vai fazer igual o que aconteceu na Venezuela, que depois levar Maduro, depois pegar petróleo de Venezuela. Mas, infelizmente, esses corruptos que hoje estão assassinando crianças, mulheres, idosos, infelizmente não respeitam o ser humano, mas eles erraram o que eles estavam pensando. Não aconteceu o que eles imaginavam, porque depois no Irã eles agora perceberam que o país não depende de uma pessoa. Sim, uma pessoa-chave, uma pessoa muito importante, o líder supremo, mas sabemos que com tirar do líder supremo, a revolução não vai acabar. Não vai acontecer o que aconteceu como na Líbia, na Síria, no Iraque, em outros lugares. Entrou outro líder supremo, ainda mais jovem, mais corajoso, bem firme nesse caminho. Por isso, vai ser bem doloroso para imperialista e sionista. O povo, vocês durante esse dia também estão acompanhando, uma semana o povo está na rua, todo dia eles estão fazendo esse luto de martírio de o Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Eles estavam esperando, durante uma semana, eles estavam esperando que essa assembleia anuncie um novo líder, que ontem à noite eles anunciaram, avisaram o novo líder. Por isso dizemos que a revolução ainda bem firme vai continuar, porque o povo iraniano está atrás do lado da revolução. Hoje, se vocês acompanham as notícias também, em todas as cidades, que milhares de pessoas estão na rua para mostrar a sua lealdade com o novo líder supremo. Perfeito. Vou passar para a Laura Capriglione e Eduardo Castro para questionamentos aqui também, por favor, Laura. Bom dia, Sheikh. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Muitas pessoas estão apontando para o fato de que o filho do Ali Khamenei, atual líder máximo do Irã, ele é muito próximo e da Guarda Revolucionária.
e que ele é mais, e a Guarda Revolucionária desempenhando, porque tem efetivos imensos espalhados pelo Irã, que a Guarda Revolucionária é de fato o coração da resistência do Irã ao imperialismo. Eu queria que o senhor comentasse, essa eleição significa que os Estados Unidos vão encontrar agora um obstáculo ainda mais forte à presença deles no Oriente Médio? Como é que vai ser essa situação relativamente nova, embora seja uma consequência, mas é relativamente nova porque é um dirigente ainda mais colado à Guarda Revolucionária, né? Eu queria que o senhor falasse como é que os Estados Unidos devem estar vendo e que medo que eles podem ter agora em relação às forças do Irã. Sim. Que o líder Ali Khamenei, ela também é uma pessoa que é bem revolucionário. A história da vida dele também está mostrando antes da revolução até que depois da revolução. Mas o filho dele também está no mesmo caminho, que não mostra nenhuma fraqueza no caminho. Bem corajoso e bem revolucionário. Por isso, como que o povo, o povo iraniano está do lado desse líder, a força dele vai surgir através a força que o povo está dando para ele. Isso é a primeira coisa, um fator muito importante, e esse, que a força do Irã, a força do líder, no primeiro lugar, está através desse apoio do povo iraniano que vocês estão observando. Isso é a primeira. A segunda, vamos que a resistência na região do Oriente Médio ainda bem mais organizado, mais forte que antes, especialmente com a entrada dele, ainda vai ser mais fortalecido. Como que as autoridades avisaram que essa vez que americanos atacaram o Irã, não vai ser um acordo. Se eles agora começam a pedir que vamos fazer cessar-fogo, vamos fazer um acordo, mas o Irã não vai aceitar até que Estados Unidos leva uma derrota na região do Oriente Médio. Como que hoje a República Islâmica do Irã, o povo iraniano e militares com guarda da revolução, junto com a resistência na região do Oriente Médio, decidiram que para acabar a potência, poder de Estados Unidos na região do Oriente Médio. Por isso, para frente, o que as coisas, as pessoas que estão fazendo a análise, as pessoas especialistas estão falando e também a situação está mostrando que essa vai ser uma derrota para Estados Unidos, que final a luta vai ser retirado dos americanos da região do Oriente Médio. Por isso eu acho que essa é a última vez para os americanos a presença deles na região do Oriente Médio. Não está falando que 100%, mas Estados Unidos, mais de 90% da sua presença vai perder na região do Oriente Médio. Perfeito. Sheikh, eu gostaria de saber, em termos religiosos, orientação religiosa, se tem alguma diferença entre como pensava Khamenei, né? Khamenei pai e Khamenei filho. Religiosamente, temos que não deveria existir a diferença entre um pensamento e os dois, porque durante esses anos que a gente conhece ele também foi um professor no seminário de Qom, que durante esse estudo, ensinamento dele,
no seminário de Qom, já percebemos que ele anda religiosamente no mesmo caminho que o pai andava. Por isso, nessa parte, religiosamente, não existe. Porque os bases é a mesma coisa. O ensinamento foi através do que o Alcorão Sagrado e a palavra de aqueles 12 imãs, que um deles, como Imam Hussein, que a senhora também no início falou, que a gente aprende através deles. Por isso, o ensinamento do Alcorão Sagrado, o ensinamento daqueles 12 sucessores do profeta Muhammad, eles são fundamentais para os líderes religiosos. Por isso, nessa parte, não existe diferença entre o pensamento do pai e o pensamento do filho. Perfeito. Posso fazer? Pode. Não. Eu queria fazer uma outra pergunta, saindo dessa questão do novo líder supremo, mas falando sobre essa explosão do depósito de combustível que aconteceu em Teherã, após um bombardeio por Israel. Há notícias, porque o que chega até nós, Sheikh, é de que havia uma ameaça de nuvens tóxicas e de chuva tóxica em relação, na localidade, ali em Teherã, por conta dessa explosão. Você tem notícias sobre isso, como a população está lidando? Porque as imagens são muito impressionantes dessa explosão especificamente. Como a população está lidando com essa situação nesse momento? Sobre essa parte, como que eles atacaram depósito de esse petróleo em Teherã, mas está como que está em um lugar um pouco alto. Depois começou a sair nas canais, por isso quando pegou a fogo, um pouco a imagem foi ruim, mas não tem tanta preocupação. O povo, nessa parte, porque não é somente um lugar que tem um depósito, tem vários lugares que não tem essa preocupação. Não falta nada como que vocês estão observando, que o povo tem a vida normal. Imagina que hoje quase milhões de pessoas estão na rua. Se existem as dificuldades, sim, existem dificuldades, mas estou falando que nessa parte que não tem preocupação, porque vocês observam que as pessoas estão normalmente, as lojas abertas, digamos que os funcionários públicos, eles estão trabalhando, o povo sem medo, eles estão na rua, mesmo que existem esses ataques, bombardeios. Situação difícil, sim, existem dificuldades, mas não tem preocupação, não é tão preocupante que os supermercados abertos, existem todas essas coisas, as pessoas estão indo, comprando, por isso nessa parte não tem nada de preocupação. Perfeito. Laura? Eu queria fazer uma pergunta ainda sobre o novo líder supremo. A gente sabe que o Ali Khamenei produziu uma fátua proibindo o Irã de desenvolver armas nucleares. Muitas pessoas que apoiam o Irã dizem que isso foi um erro, porque o Irã, se tivesse hoje uma arma nuclear, os Estados Unidos certamente pensariam muito mais antes de atacar. Pergunta: o novo líder supremo é a favor do desenvolvimento das armas nucleares? E, segundo, é possível que ele reverta essa proibição religiosa, essa fátua para o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã? Nessa parte, que poderia ele mudar ou não. Primeiro que como que Estados Unidos eles erraram e mataram uma pessoa que deixaram ferido o coração de milhões de pessoas. Mas esse foi erro deles. Em lugar de um líder que mais velho, entrou um líder mais jovem, que está continuando o caminho bem firme na frente. Sobre o que ele vai alterar ou mudar, emitir um fatwa que poderia ter bomba atômica ou não, essa parte
depende dele. Geralmente, religiosamente, estou falando que na doutrina islâmica não permite, ensinamento islâmico é isso, não permite que a gente joga o pomba e mata as pessoas, crianças, mulheres, tudo isso. O ensinamento islâmico não permite, nossa religião não permite. Isso é uma coisa lógica. Mas se ele poderia dar um fatwa para permitir ter uma bomba atômica para proteger, isso talvez poderia ser. Isso depende do pensamento dele, depende do o ensinamento dele, a aprendizagem dele, porque temos cada um dos sábios, existe uma pouca diferença do fatwa que eles estão emitindo, pela causa do entendimento que eles têm da religião. Para utilizar, com certeza, é proibido. Qualquer líder que entra, ele vai proibir. Mas, para ter isso, vamos ver, dizemos que a decisão dele. Perfeito. Sheik, agradeço demais essa participação novamente aqui com a gente no Primeira Edição. Vamos continuar mantendo o contato. Até uma próxima oportunidade. Um abraço para você. Bom dia. Obrigado, bom dia. Até. Vamos seguir, pessoal. Mais informações sobre a guerra eu trago lá para o meio-dia, quando a gente recebe o professor Legiane Mirhan, sociólogo e escritor, e daí a gente tem atualizações e a leitura do professor, então te convido também a permanecer aqui para essa nossa leitura por volta ali do meio-dia, tá bom? Claro. Então a gente aumenta ao meio-dia, o dólar bateu 120, perdão, o petróleo o barril bateu 120 dólares hoje pela manhã, agora está em 102, caiu um pouco, mas ainda lembrando que sexta-feira da semana passada, há 8, 9 dias, estava a 72. Então, hoje é um dia da gente prestar atenção também na Petrobras, Ministério de Minas e Energia, né, governo brasileiro, porque aqui tem um ponto que pode atrapalhar naquilo que pode acontecer daqui 7 meses. Aqui no Brasil, no caso, sim. Isso, que vai acontecer daqui 7 meses, que é a eleição. Sim. Aqui a gente tem um ponto que pode degringolar, claro, que depende da duração e também de como a Petrobras vai lidar com isso. Sim. Mas que pode trazer preocupações para o cenário eleitoral. No sentido de que o preço aqui do combustível pode aumentar, isso pode ser usado de alguma forma para bater no governo por conta de uma situação internacional dessa de guerra. É isso, a gente traz mais informações para vocês ao meio-dia com o professor Legiane Mirhan. Vamos voltar agora para o cenário nacional. Vamos lá. Investigadores da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República decidiram priorizar os inquéritos sobre os crimes financeiros ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, no caso do Banco Master. A estratégia é concluir essas apurações antes de avançar sobre eventuais menções a políticos nas investigações. O vazamento de mensagens do celular de Vorcaro, compartilhadas com a CPI do INSS, causou desconforto nas equipes, porque a divulgação antecipada de nomes pode comprometer a coleta de provas e gerar pressão interna sobre a investigação. As menções a políticos devem ser analisadas apenas em uma segunda fase. Até agora, nenhum inquérito contra parlamentares foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Investigadores também afirmam que, por enquanto, não há indícios de crime nas mensagens que citam o ministro Alexandre de Moraes. Nos bastidores, cresce a expectativa de que uma possível delação de Vorcaro ou de outros investigados possa acelerar essa etapa da investigação e levar, então, as apurações ao campo político. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, divulgou uma nota negando ter visitado a casa do banqueiro Daniel Vorcaro, em Trancoso, na Bahia. A reação veio depois que a informação circulou na imprensa e ganhou repercussão política. A suposta visita foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. A publicação ocorreu na esteira de reportagens anteriores da jornalista Malu Gaspar, que já vinha revelando mensagens e bastidores envolvendo o empresário investigado. Moraes afirma
afirma que nunca esteve na casa de Vorcaro e não mantém relação com o banqueiro, que é alvo de investigações sobre crimes financeiros ligados ao Banco Master. Nos bastidores de Brasília, esse episódio reacende o debate sobre o uso de vazamentos seletivos de investigações, uma prática que marcou a cobertura da Operação Lava Jato. Vamos falar sobre tudo isso, mas para essa conversa eu quero chamar o Carlito Neto, historiador, cientista político, sempre às segundas aqui com a gente. Bom dia, Carlito, tudo bem por aí? Bom dia, Thalita, bom dia, Laura, Edu, bom dia ao povo que está acompanhando a gente. Eu estou começando a acompanhar uma coisa importante, né, envolvendo a própria grande mídia, que é a questão da mudança um pouco da narrativa. Eu mandei até para a produção mais cedo, que a CNN Brasil mais cedo, através ali do programa do início da manhã deles, na participação do jornalista Theo Cury, eles já não confirmam mais que as mensagens foram trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o Vorcaro, pelo menos não na data que está sendo atribuída. O próprio jornalista chega a dizer, Thalita, que as mensagens não estão ligadas diretamente, que o veículo, por intuição, isso quem falou foi o próprio jornalista, por intuição, o Grupo Globo associou a mensagem ao material. E como todo mundo recebeu esse material, eu acabei de receber, inclusive também, aqui no off eu já estava até apurando algumas coisas importantes e tem muito mais coisa para vir à tona que eles estão escondendo. A situação, Edu e Laura, estava tão patética na tentativa de mirar ali de forma seletiva para onde eles queriam acertar o alvo, que hoje a Malu Gaspar foi obrigada a divulgar as trocas de mensagens do Vorcaro com a companheira, falando sobre quem estaria vazando tudo para a mídia, que era o senhor André Esteves. Pela primeira vez, depois de quase 1 mês e meio, 2 meses, que a Malu Gaspar está fazendo matérias e que inclusive o André Esteves tem sido citado como fonte, hoje ela é obrigada, porque como todo mundo recebeu esse documento, né? Claramente alguém ia publicar, e ela preferiu se antecipar, creio eu, como estratégia, né, Edu, para falar, não, ó, eu não tenho um lado, eu estou divulgando, inclusive, aqui as mensagens do André Esteves. Porém, na publicação que ela traz aqui falando do André Esteves, ela praticamente confirma aquilo que nós já suspeitávamos há muito tempo, que o Vorcaro diz, olha, o André Esteves está mandando para toda a mídia os ataques que vocês estão vendo contra mim. Então, assim, não tem santo, evidentemente, nessa história. E para finalizar a minha fala, que eu preciso deixar claro aqui um ponto que é polêmico, Thalita, é o seguinte. O ministro Alexandre de Moraes tem relação com o Vorcaro? Não tem relação com o Vorcaro? Nós não sabemos, até aqui. Se ele tiver relação de amizade com o Vorcaro, isso é criminoso? Não. É imoral? Pode até ser imoral, mas não é ilegal. Assim como, por exemplo, não era ilegal o Cássio Nunes Marques ir para o aniversário do Gustavo Lima no jatinho do Fernandinho OIG, dono do jogo do Tigrinho no Brasil. É ilegal? Não. É imoral. Então a gente precisa separar o que é legal do que é imoral, para daí a gente ter um entendimento de algumas coisas. Eu acabei de ler uma mensagem aqui que é bem polêmica e que se a mensagem foi enviada para o ministro Alexandre de Moraes, realmente o ponto do Vorcaro era outro, inclusive enaltecendo a importância do papel do ministro Alexandre de Moraes para a história do Brasil e que todo o sacrifício pessoal que ele fez entraria para a história. Se essa mensagem, por intuição, pode ser entendida como enviada pelo ministro Alexandre de Moraes, por que a mídia não divulgou? A mídia corporativa bancada pelo mercado, né? Porque claramente não condiz ali com o que eles querem. Mas vamos aguardar, até aqui não tem crime cometido, Thalita, tanto que a própria Polícia Federal já citou, né, que não tem motivos para investigar o ministro Alexandre de Moraes. O Lauro Jardim ontem publicou um artigo, não sei se a Laura chegou a ver, patético. Primeiro que ele só escreve artigo pílula, né? São 4 linhas e acabou. É artigo pílula. Não consegue escrever mais do que 4 linhas. E segundo que ele publicou lá o seguinte, pelo sim e pelo não, Moraes troca de telefone. Como se trocar de telefone, Laura? Apagasse que aquele número já esteve associado a um CPF anteriormente. Então, assim, se o ministro trocou de telefone 10 vezes nos últimos 10 anos, é só solicitar à companhia de telefone o histórico de telefones que ele teve, que vai passar. Por exemplo, ano passado eu perdi 2 números de telefone que eu usava como telefones alternativos, fiquei sem colocar as recargas, perdi. Passou para outra pessoa, Thalita. Se eu responder algum processo um dia e a polícia quiser saber os meus números, esses números vão aparecer, mesmo estando com outras pessoas hoje. Vai aparecer que eles já fizeram parte dos meus números de telefone por um período. Então, assim, tá no desespero total, no tudo ou nada, mas vamos aguardar aí um pouco mais.
Perfeito. Só para que as pessoas entendam, inclusive, esse imbróglio todo em relação à troca de mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, é por conta de que eles digitavam numa nota o texto e mandavam como visualização única pelo WhatsApp. Então, o que a PF teve acesso é aos textos salvos em notas do celular de Daniel Vorcaro, que supostamente teriam sido enviados para o celular de Alexandre de Moraes. E a gente não tem essas respostas, a PF não tem as respostas porque era visualização única. Esses textos não foram salvos pelo próprio Daniel Vorcaro. Então a gente só tem as mensagens enviadas por Daniel Vorcaro. O que Malu Gaspar e o Globo alegam é que eles tiveram acesso a prints dessas mensagens no celular, comprovando que a troca seria de fato com Alexandre de Moraes. Publica. Mas até então a gente não tem nem as imagens e apenas essa defesa de que sim, a conversa era com Alexandre de Moraes por conta do celular sim ser dele, enfim. Mas a gente não tem a confirmação nem de respostas por parte de Alexandre de Moraes, nem por parte do próprio Alexandre de Moraes ter trocado essas mensagens, nem por conta do celular ter sido mesmo dele. Enfim, é essa dúvida que ronda toda essa história, só para explicar. Você sabe que eu tenho achado que o jornalismo brasileiro é neurodivergente. Tem TDAH, porque tem duas características do TDAH que atrapalham muito a vida de quem as detém. Primeiro, tal do hiperfoco, você fica fixado numa coisa só. No caso aqui, Alexandre de Moraes. Sim. Enquanto você tem um baita de um roubo acontecendo no Brasil, o maior crime financeiro já visto na história do Brasil, segundo o ministro da Fazenda. E ficam aqui. Por outro lado, e por isso, tem uma outra característica do TDAH, né, que é a falta de... antes de você se fixar numa coisa, você fica voando entre as outras, porque isso aqui te chama atenção, aí você se perde. Aí isso aqui te chama atenção, e isso se perde. Eu quero saber se o Roberto Campos Neto autorizou ou deixou de fazer alguma coisa enquanto presidente do Banco Central para que esse escândalo, como eles gostam de usar essa palavra, acontecesse. Sim. Eu quero saber se o Ciro Nogueira, que tentou aprovar um aumento lá no seguro dos bancos, falou com o Vorcaro ou não. Já que vocês estão com tudo na mão, soltem o que é importante. Quem está fazendo o vazamento seletivo, né, que se eleja alguma coisa mais importante. Ah, mas era o que o Carlito estava falando. Moralmente, olha, eu não vou tentar julgar moralmente, mas ninguém. As pessoas te decepcionam. Fique com a obra, né? Não fala a mesma coisa de artista, fala a mesma coisa de jogador de futebol, não fala a mesma coisa de cantor. Fica na obra, porque se você for para o ser humano, muitas vezes você vai se decepcionar. Então é o seguinte, não quero... Se é imoral, ilegal ou engorda, só interessa se é ilegal. Até agora, o que a gente tem? Trocaram mensagem. Não sei se trocaram. Mas trocaram. Trocaram para o quê? Para defender o Vorcaro no dia que ele foi preso. Mas ele foi preso. Então não funcionou. Tá certo? Ou eu que também tenho TDAH e que tô louco? Acho que não. Hã? Acho que agora o que está acontecendo aqui estamos descobrindo, o jornalismo precisa de um neuropsicólogo. Ou então de algo mais forte. Tratar com psiquiatra. Laura. Não querendo defender quem tem TDAH. Não, Mas eu acho dura, que a vida é dura. O problema aqui, Edu, não é o TDAH. Concordo com tudo que você falou. O problema é o viés de classe. De classe. Eles não vão para cima da direita. Lógico que não. Nunca. Isso não é um problema do TDAH. É o que a Rede Globo é o que a Globo é o que esses caras são desde há muito tempo. Nós assistimos a Globo participando de todas as tentativas contra o Estado Democrático de Direito, sim, desde que eles existem. Cara, então, eu francamente falando, eu estou acompanhando o debate, estou vendo que o debate está muito inflamado nas redes sociais. Sim. E vejo que muitas pessoas corretamente pontuam essa tática de pegar e espalhar escândalo por todos os lados. É uma tática conhecida da direita para pegar e falar, bom, todo mundo é culpado, portanto não tem inocente, portanto derruba o governo do PT. Nós já vimos isso acontecendo. Não é que, olha, alguém fala, é teoria da conspiração.
Não é teoria da conspiração. Então eu já vi até num site aí de notícias, os caras falando que quem critica as investigações da Malu Gaspar, tem déficit cognitivo. Gente, vamos respeitar as pessoas que vivem. Não é você que falou isso. Questão do déficit cognitivo, acho que é ponto lado, hein? O lance é o seguinte, essas pessoas que estão vendo, aí de repente, isso que você mesmo falou, e eu concordo totalmente, em vez de investigar Roberto Campos Neto, em vez de investigar o Ciro Nogueira, em vez de investigar o Rueda, o Ibanez, o Tarcísio, o bonitinho, horroroso. Não! Vamos pegar o Lulinha, vamos pegar e falar do Alexandre de Moraes, vamos não sei o que lá. E assim, mensagem que não se viu, que não se leu, porque ela é autodestrutiva, mas eu tenho um print. Gente, nós já vimos essa coisa de lançar uma sombra de suspeita sobre tudo, porque no fim aparecem os salvadores da pátria, sempre foi assim. A Globo apoiou o Collor, era o caçador de marajás, vamos lembrar. Né? Tudo era um lixo, tudo era uma coisa, tudo era uma bagunça. Vamos apoiar o caçador de marajás. A gente viu quem era o Marajá. Nós vimos os caras apoiando o golpe contra a Dilma. Nós vimos os caras apoiando o Bolsonaro. Mesmo o Bolsonaro fazendo tudo que fez, a Globo se manteve disciplinadinha na hora de pegar e falar dos escândalos do Bolsonaro. Então, gente, eu acho que a gente tem que tratar com respeito, antes de mais nada, o povo brasileiro que já viu esse script ser desempenhado por atores, muitas vezes os mesmos. Então, eu acho que a gente tem que pegar aí, investigação é investigação, prova é prova, fato é fato. Então, se o cara tá falando, não tem fato no que vocês estão dizendo, sim, mostre os fatos. Se você tem o print, mostra o print. Obrigação de comprovar de quem acusa. Mostra o print, é um desafio, mostra o print. Aí vamos pegar e vamos começar a conversar de uma maneira. Agora, lançar uma sombra de suspeita sobre todo mundo, e sobre todo mundo não, porque não é sobre todo mundo. Eu não vejo os caras falando do Nicolas Ferreira pegando carona no jatinho do Vorcaro. Você vê? Não vejo. Então, inclusive nem deram créditos, viu, lá? Da revelação que eu fiz, roubaram lá a informação, publicaram crédito. Exatamente. Nós demos aqui com o crédito. Exatamente. Que foi uma informação que você trouxe, Carlito. Então, é isso, nós estamos assistindo. É um monte de vazamentos seletivos que as pessoas que defendem a democracia no Brasil já viram. Isso é da mesma matriz de onde veio Sérgio Moro, Dallagnol, essa gente que infelicitou o Brasil e que depois foi trabalhar para o fascista. Então, cara, temos que ter respeito primeiro, pela investigação. Depois temos que ter respeito pelas pessoas que pegaram e lutaram até o fim para pegar e provar a inocência do presidente Lula. E conseguiram. Então eu acho que se a gente pegar e começar a colocar as coisas nesses termos, nós queremos provas, né? Ilações. Olha, pode ser que sim, pode ser que não, eu não estou querendo. E mais, nós estamos lidando com uma organização mafiosa, é isso, né? Vorcaro é uma organização mafiosa. Braço armado e tudo. Braço armado e tudo. Meu, a máfia sempre faz isso. Quer dizer, põe lá no telefone e fala, falei com o Alexandre hoje. Falei com Alexandre de Moraes hoje. Quer dizer que falou? Quem disse que quer dizer que falou? Falei com... Ai, Mumu, você falou com o Moraes? Falei, foi ótima a conversa. É isso que as pessoas estão levantando, né? A amante dele era o Alan da TI, né? Até que ponto Alexandre de Moraes era de fato Alexandre de Moraes? Enfim, são várias. E quem disse que não é uma conversa fabricada, industriada para a eventualidade? Ele sabia que o cerco estava se apertando em torno dele. Quem disse que ele não pegou e fez isso para exatamente propiciar essa confusão toda? Vamos combinar, essa gente não está... O Vorcaro... Embora agora, depois que ele foi preso, ele esteja com cara mesmo de Vorcaro. Mas essa gente tem conexões altíssimas. Vamos pensar. O que o Eduardo está fazendo lá? Sim. Quais são as conversas que o Eduardo Bolsonaro está tendo no Departamento de Justiça? Quem é que está pagando a conta? Sim. Enfim, então eu acho que a gente tem todos os motivos para estar muito atento
ao que está acontecendo e vendo que eles estão querendo reproduzir o clima da Lava Jato. É isso que é o grande propósito da Globo. Portanto, concordando com toda a tua análise, mas só mudando só o foco, não é TDAH. O negócio era mudar de foco. Chama classe social, entendeu? Chama Rede Globo. E sempre torcendo pelos ricos e pelos poderosos desse Brasil. Só para passar para o próximo assunto. Para o Carlito, sim. Eu já contei isso aqui, mas eu acho interessante como cada vez a nossa audiência está aumentando, e é verdade, não é confete para cima. Eu fui diretor da EBC, diretor-geral da EBC, por 4 anos. É um cargo que, como de vez em quando se usa o termo como se fosse um genérico, mas ele é um termo técnico, politicamente exposto. Sim. Politicamente exposto tem uma vida bancária terrível, porque você não pode fazer muita coisa. Aquela coisa, ferra a vida do honesto e não complica a vida do degenerado. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Que história que eu quero contar rapidamente? Que quando eu era diretor do EBC, eu não tinha o menor medo, receio de assinar um papel quando a decisão era minha ou quando a decisão era de alguém que trabalhava comigo. Não tinha plena confiança com relação à honestidade e capacidade daqueles que trabalhavam, daquelas que trabalhavam comigo. Agora, o meu maior medo era alguém sair usando o meu nome para tentar conseguir coisas que não era o meu nome, na verdade, era o nome do diretor-geral, mas naquele caso era o meu. Sim. Porque diretor-geral não tem CPF, agora quem está sentado lá tem. O que me deixou sem dormir esses 4 anos foi a possibilidade, que é real, de alguém usar meu nome, seja em mensagem, naquela época não tinha WhatsApp, eu estou falando de 10 anos atrás, mas esse era o meu grande medo, que usassem meu nome para fazer algo que não deveria ser feito. Perfeito. Agora, o novo capítulo, inclusive, desse escândalo produzido é a divulgação de que a esposa de Alexandre de Moraes, de fato, tinha um contrato para defender o Daniel Vorcaro. E daí está se fazendo todo um escândalo a partir disso. Como se a gente, nesse momento, já não conhecesse qual é a forma de atuar do próprio Daniel Vorcaro, que é, usando essa péssima expressão, comer pelas beiradas, que é a partir de quem você quer se aproximar, ir ali pelas beiradas e se aproximar. Que é o fato de ele realmente ter fechado um acordo com a esposa de Alexandre de Moraes para, de alguma forma, tentar, de repente, buscar o Alexandre de Moraes. Fazer lobby não é proibido, não é criminoso fazer lobby. Agora, se você tem alguma decisão de Alexandre de Moraes no sentido de beneficiar Daniel Vorcaro, passa a ser um problema que não existe até então. Então é um outro escândalo fabricado para alimentar essa narrativa de botar o foco em Alexandre de Moraes diante desse caso master. Carlito, passo para você. Então, né, essa questão que você tocou é bem interessante por conta desse ponto em especial, Thalita. Não é crime você ter contato com diversas pessoas. Volto a dizer, as relações podem ser imorais? Podem. A gente pode deixar isso claro. Eu preciso, inclusive, aproveitar o espaço aqui e tirar o chapéu pro Otávio Guedes, né, que há mais ou menos 2 semanas atrás, quando a Malu Gaspar tentou jogar todo mundo num barco só, porque, né, todo mundo para ela é criminoso praticamente, o Otávio Guedes falou, olha, vamos separar o joio do trigo. Aquilo que a gente pode criticar por ser imoral e aquilo que a gente pode denunciar por ser criminoso. Que foi quando ela disse que o escritório do ministro Lewandowski tinha um contrato com o Banco Master. O ministro estava lá enquanto ministro? Não. Ele se afastou do escritório. Não é isso que diz a lei? É. Ah, mas é imoral. Mas é criminoso? A gente tem de cobrar, evidentemente, mais moralidade, maiores posturas, pode. Mas uma coisa é você ser criminoso e outra coisa é você praticar algo que pode ser considerado imoral. Eu tenho visto aqui, é porque não dá para eu mostrar que eu estou falando com vocês e na hora que eu pauso aqui, eu leio aqui o documento, porque veio um programa junto chamado iPad, né, que não tem nada a ver com o iPad da Apple, que você clica, o programa abre e ele anexa todos os documentos em um lugar só. E aqui tem contato de veículos da mídia, por exemplo. Tem um veículo que essa semana vazou, que recebeu o documento da CPMI do INSS, que foi o Poder 360. E ele está entre os contatos lá do Vorcaro. Então quer dizer que existia um contato privilegiado, Edu? Será que o Banco Master pagava o Poder 360 para fazer essas divulgações? Outra coisa que eu não vi muita gente divulgando aí, né? Eu não sei se chegou a ser divulgado, mas que o próprio João Dória apagou, né, as postagens lá envolvendo o Vorcaro, né, no evento do João Dória, que o Vorcaro patrocinava, né, através do Banco Master.
o João Dória está no contato, por exemplo, do Vorcaro. Então, o João Dória também é um criminoso que estava lavando dinheiro ali com o Vorcaro. O que eu acho interessante é como eu estou dizendo para vocês. Para mim, hoje, a fala do Theo Cury foi importante. Que é o quê? O veículo Globo, por intuição, associou o print ao contato. Aqui tem todo tipo de coisa que você pensar, viu, Edu? Viu, Laura? Tem foto da manutenção do jatinho, tem foto aqui dos contatos das namoradas, tem passagem aérea aqui que foi comprada com identificador, tem, por exemplo, depósito de sinal, tem contato com pessoas ligadas ao Swiss Bank na Suíça, tem foto do contato do Ciro Nogueira, que eu acredito que ele passou para alguém, tem foto do contato do Poder 360. Mas sabe o que é que não está aqui nessa lista, Thalita? Troca Nem de o Alexandre Lula e nem o Moraes. Lulinha. Nem o Alexandre Moraes com a troca aqui, porque já faz parte desse pacote. Exato. É isso, o escândalo fabricado que a gente está acompanhando. A Laura traz esse ponto que é isso, eles tentam de alguma forma livrar a cara da extrema-direita, que está intrinsecamente ligada a esse caso Master. E a gente não tem ouvido falar o nome dessas pessoas. É Ibanez, no Distrito Federal, é do próprio Alcolumbre relacionado lá no Amapá com o fundo Bolsonaro recebeu, foi o Exato, tal a doação de campanha, Bolsonaro, Tarcísio. Bolsonaro e Tarcísio. São esses nomes que precisam aparecer com mais foco. Vou passar para mais informações. Reportagem do UOL afirma que o governo de Donald Trump prepara uma medida que atinge o Brasil. Washington pretende classificar as facções Primeiro Comando da Capital, PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas estrangeiras. Segundo o UOL, a decisão está em fase final no Departamento de Estado de Marco Rubio. Se for confirmada, a medida permitirá congelar bens, bloquear o acesso ao sistema financeiro americano e impor sanções a pessoas ou empresas ligadas a esses grupos. No Brasil, o governo Lula demonstra preocupação. O Itamaraty, liderado por Mauro Vieira, tenta retomar o diálogo com Washington, temendo impactos na soberania brasileira e possíveis justificativas para ações militares fora do território dos Estados Unidos. Nos bastidores, a proposta também ganhou apoio de aliados da direita latina e foi defendida pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro em articulações recentes. Se avançar, a decisão pode elevar a tensão diplomática entre Brasília e Washington e mudar o rumo da cooperação no combate ao crime organizado nas Américas. E a gente traz essa notícia porque há uma conversa de Lula realmente visitar Donald Trump em Washington para uma reunião, no meio dessa discussão que se faz em relação, então, a organizações terroristas aqui no Brasil. Carlito, quero te ouvir brevemente sobre isso. Há um risco aí, essa reunião parece-me que está sendo adiada, porque era para acontecer agora no começo de março, ainda não foi marcada, muito por conta dessa situação de guerra no Oriente Médio, mas também por conta de relações aqui na América Latina. Quando o Flávio visitou os Estados Unidos recentemente em 2 oportunidades, muita gente do nosso próprio campo, né, do campo mais progressista, do campo mais à esquerda, ficou dizendo que o Flávio estava passeando, gastando dinheiro público. Eu acho que eu falei até aqui, que na verdade não, o Flávio estava indo para lá se articular com o Steve Bannon, com o Scott, que é o cara agora que foi conselheiro do Trump, até esqueci o nome dele, que é o dono da Gert. Se você puder pesquisar aí, Edu, por gentileza, é o dono do Gert, né, que é a rede social de extrema-direita, que é aliado do clã Bolsonaro e que, inclusive, supostamente é quem estaria bancando Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E eu falei, né, que ele é o Jason Miller, lembrei agora o nome dele, o Jason Miller, e foi conselheiro do Trump, inclusive fez parte da gestão do Donald Trump também, e eu falei que essas idas do Flávio para lá era para tentar articular com a extrema-direita global. A gente tem uma internacional de extrema-direita. E que o Trump tentava controlar por parte da diplomacia os avanços do presidente Lula, que é a única figura, talvez, diplomaticamente falando, que consegue bater de frente com o Trump hoje no mundo pela popularidade e pela capacidade de articulação que o presidente Lula tem. E nos bastidores, a gente veria articulações como essa. Essa história, por exemplo, de que tem uma base militar super secreta aqui. Eu imagino, sabe o quê? Como é que deve ficar a fábrica da BYD, né? Tendo de alocar uma base super secreta da China na planta e tendo de fabricar carro no mesmo lugar. Será que os carros são Transformers, Edu? Que eles se transformam em naves, tanques de guerra e a gente não sabe ainda lá? Porque essa é uma grande desculpa, né? Essa é uma grande desculpa. E isso aí é para tentar minar, Thalita, o presidente Lula de alguma maneira. Os veículos deram agora, por exemplo, a questão do Franklin Martins,
publicaram assim, ministro de Lula é deportado do Panamá. E aí eles não deram a nota do Panamá pedindo desculpas depois do erro que o Panamá cometeu. Então ficou parecendo que o ex-ministro de Lula fez alguma coisa errada no Panamá e por isso foi deportado do Panamá. E não tem isso. Como também não tem eles falando, por exemplo, da mensagem do Dória enviada para o Vorcaro. Você sabia disso, Thalita? Que o Dória mandou uma mensagem dizendo que estava preocupado com a situação do banco. Vamos tomar um café? Olha só. Exato. Não foi divulgado. Daniel, caro, né? Boa tarde. Estou preocupado com você. Tenho escutado coisas que vão precisar da sua reação, com equilíbrio e ponderação, mas jamais com o silêncio. Vamos agendar um café? O consultor João Dória explicando como o Vorcaro iria resolver isso. E aí o Vorcaro faz a egípcia, né? Fala assim, com relação ao quê? Aí ele fala, a você, ao Maurício e ao banco. Reservadamente falamos. E aí o Vorcaro fala, não entendi, quer me ligar? E aí ele vai e liga pro Vorcaro. Então, assim, é tudo conectado. Se cria uma crise interna para fragilizar as instituições, se faz uma conexão internacional com governos estrangeiros ligados à extrema-direita para colocar o Brasil como alvo, e funciona assim. Eu sei que muita gente está vendo o nome do Noam Chomsky na polêmica do caso do Epstein agora, né? A esposa dele até veio a público negar que ele estivesse em relação, além de amizade, né? Que ele nunca foi para a ilha do Epstein e tudo mais, ou pelo menos não está envolvido nos escândalos de abuso de menores. E no livro do Noam Chomsky, o Mídia, Propaganda Política e Manipulação, ele fala exatamente como é que a mídia atua nesses casos. Tá lá. É como se fosse um manual, é só ler o que está lá no livro, que é exatamente o que o Grupo Globo está fazendo, exatamente o que a grande mídia tradicional está fazendo. E a pergunta para eu devolver para você, Thalita, se o dono do Bastidor, que era um veículo sem nenhum alcance praticamente, teria recebido supostamente 2 milhões de reais para vazar um documento, quanto possivelmente alguns jornalistas da grande mídia ou alguns veículos podem estar não ganhando de alguém, mas faturando com o próprio mercado circulando essas informações? Aliás, a gente vai ter bastante assunto com o Miro na quarta-feira, porque esse final de semana também, nesses últimos dias, a gente teve o Grupo Globo, através do Fernando Gabeira, pedindo a dissolução do STF, que configura um golpe, ele né? Quer Enfim. quem lá na segunda-feira? Ele quer que faça o quê? Uma 11... a Globo, o departamento pessoal da Globo, escolha os 11 que vão ser os ministros? Pelo amor de Deus, não. Ousadia levantar essa possibilidade, pois é. Justo só falando de Franklin Martins e de Fernando Gabeira, que estiveram juntos lá em 1969, agora Pois Franklin se mantém no mesmo lugar, já o Gabeira. Pois é. Laura, para fechar? Eu tô vendo claramente, cara, é uma inundação de notícias, né? Quer dizer, a gente já sabia que a gente ia entrar num período de campanha eleitoral, mas é óbvio que as coisas começam a se encaixar. Se trata de deixar o governo Lula e as forças progressistas na defensiva. Se trata de pegar e colocar... Bom, agora com essa novidade de colocar o Comando Vermelho e o PCC na lista das organizações terroristas, se trata de pegar e fazer aquele processo. Você coloca, eles colocam, os Estados Unidos colocam o PCC e o Comando Vermelho na lista de organizações terroristas. O Brasil se opõe a isso. Por que o Brasil se opõe? Porque o Brasil sabe que a tipificação desses grupos criminosos, mafiosos como organização terrorista é uma coisa que livra as mãos do governo americano para intervir, inclusive militarmente, no Brasil. Então, perceba só o jogo. Aí o Brasil fala, somos contra, não vamos permitir isso. E o que acontece? Vem a mídia, a grande mídia... a favor dos traficantes. O governo do PT e todo o ecossistema da extrema-direita vai falar, tá vendo? O governo Lula protege bandido, protege traficante, protege não sei o que lá. Aí vai pôr a foto do Lula com o boné do Complexo do Alemão. Então, você percebe que tudo isso se encaixa dentro de uma narrativa que é pegar e dizer o Brasil está totalmente sem controle. O Brasil não tem mais instituições. O STF é uma porcaria. Aí vem o Fernando Gabeira, do alto dessa historinha dele, que ele traiu loucamente, mas
Veio o Fernando Gabeira falar, precisa acabar com o STF, porque não existe institucionalidade garantida pelo STF. Então você está vendo que eles estão empilhando os tijolos para reconstruir a narrativa da extrema-direita. E eu acho que, do jeito que as coisas estão andando e tal, isso aqui, é preciso mesmo que a gente vá para as ruas para defender as pautas que importam para o povo brasileiro. Eu acho que se a gente ficar nesse chove não molha, de ficar respondendo agora o Alexandre de Moraes fez isso ou fez aquilo, o Lulinha fez isso ou fez aquilo, não sei o que lá, o Franklin Martins foi expulso ou não foi expulso, sabe? A gente ficar no varejinho, a gente presta um grande serviço para eles. Porque nós temos que pegar e falar agora e daqui até a eleição, e foi essa a nossa grande vitória, foi quando a gente começou a falar de pautas que interessavam para o povo brasileiro. No vácuo, eles avançam. No vácuo de a gente pegar e mobilizar e organizar o povo para ir defender as pautas legítimas dos trabalhadores, eles avançam colocando esse clima de suspeição generalizada. Eu acho que é urgente, urgentíssimo. O PT, o PSOL, em vez de pegar e ficar brigando por causa disso, por aquilo outro, vamos para a rua, vamos construir a resistência na rua, em cima de pautas que interessem para o povo brasileiro. Senão, nós vamos cair. A melhor coisa, o que eles querem é isso. O que eles querem é, sai uma nota da mulher do Alexandre de Moraes. Então agora tem assunto. Volta o assunto. Temos assunto. Isso é moral ou isso não é moral? Gente, ombudsman de moralidade, sério mesmo. Para isso existe uma coisa no Brasil que chama ordenamento jurídico, que não fala sobre moral, fala sobre leis. É sobre isso que nós temos que falar. Porque senão a gente vira ombudsman da moralidade alheia. Eu estou de saco cheio disso. Nós já vimos isso e sabemos que isso aí não acaba bem. Sim. Moralidade não é o critério. Quem tem que saber é o seguinte: pegou, roubou joia, vai em cana. Pegou, sim. Mas não, entendeu? Porque aí a gente começa a discutir a moralidade. A moralidade é fluida. A moralidade de um evangélico é diferente da minha, que é diferente de um islamita, que é diferente de um cara do candomblé, que é diferente... Moralidade é uma coisa que a gente... tá em mim, tá em você, tá em você. O que eu quero saber é o seguinte: mas existe uma coisa comum, que é o ordenamento jurídico. É sobre isso que nós temos que falar, não é sobre essa bobajada, entendeu? Porque isso é a gente pegar e encher os caras de argumentos contra nós. Olha, a gente vai trazer a história do Franklin Martins mais pra frente ou passamos a régua agora? Passamos régua agora. Tá, é só para dizer o seguinte, a manchete era, você falou, ex-ministro de Lula foi barrado no... Por que eles não escreveram ex-diretor da Globo? Franklin foi diretor da Globo 10 anos. Boa. Por que escreveram lá? Ex-diretor da TV Globo é barrado no... Aliás, eu acho que, já que querem noticiar, Franklin Martins, a história dele é bem maior que essas duas partes, tá? E fala aqui alguém que trabalhou direto com ele. Então, no período em que ele era ministro. Fez muito como ministro, mas é só uma partezinha da história dele. A outra é que ele foi... A outra, além dele estar sequestro do Elbrick, uma vida política intensa, tal, a outra parte é diretor da Globo. Sim. Bota lá na próxima vez. Acho muito bom esse ponto levantado pela Laura, que em relação a essa estratégia que está sendo construída e que a grande mídia faz parte, de tentar, de fato, colar de novo essas tags, essas bandeiras na esquerda, que já foi feito no passado, que é em relação a classificar PT e governos do PT como governos relacionados à corrupção e defensor de bandido. É justamente isso que está sendo feito agora, essa construção. E essa semana vai ter mais uma, hein? Vão tentar colocar para votar a redução da maioridade penal. Aqui no Brasil também? Aqui, essa semana. Tá. Eu não me lembro se é em comissão especial ou em CCJ, mas vão colocar. E daí, o que vão dizer quando for contra? É a favor dos bandidos, né? É isso, é essa pecha que querem colar mais uma vez na esquerda e nos governos do PT. Carlito, para fechar? A gente tem que tomar cuidado, Thalita. Eu acho que, antes de tudo, eu acho que a gente tem de aprender a fazer o trabalho de contra-narrativa e não contra-resposta, que eu acho que o que a gente está pecando, né? A gente está respondendo, né? O campo progressista está respondendo, não, isso não é verdade, a verdade é essa, não. Eles não trabalham com esse método. Eu acho que a gente tem de expor o que acontece. Por exemplo, eu não vi em lugar nenhum falar o nome do ministro Cássio Nunes Marques na lista dos contatos do Vorcaro. Tá lá também.
no contato do Vocaro, já que a lógica para ele ter ligações é aparecer na lista de contatos, tá lá, o Cássio Nunes Marques está lá. Inclusive, no próprio mapa que a Polícia Federal fez, aparece lá as pessoas que teriam esses contatos, por exemplo. Um representante do portal Conjur tá lá também. E na lista que o Daniel Vocaro teria mandado para um desses eventos, Edu, sabe quem aparece lá? O sócio dele que tá fazendo o diabo para desassociarem ele do Vocaro, que é o Rubens Meni. Rubens Meni, para quem não sabe, é dono da CNN Brasil, dono da Rádio Itatiaia, Banco Inter, MRV, TMC, Atlético Mineiro. essa mais nova. Né, A rádio mais nova, TMC. A TMC ele não tá ligado direto não, Edu. Tem um esquema ali, né? É um outro proprietário, mas supostamente o Meni seria o sócio oculto. Que é essa rádio agora, a Transamérica, eu acho que ele tá usando o nome de TMC. Então, se o Rubens Meni não tem nada a ver, por que o Rubens Meni estava na seleta lista? O nome do dono da XP, se não me engano, é Betimol, né? Acho que é Guilherme Betimol, não é isso? Benchimol. Ele tá lá na lista do Vocaro também. Por que não cita? E detalhe, BTG, XP, BTG e Nubank, os três bancos, as três instituições financeiras, na verdade, que mais venderam papéis podres do Banco Master. Ontem saiu, não sei se a Laura viu antes de ontem, saiu na CNN Brasil assim, SAF do Atlético Mineiro cobrou a Vocaro origem do investimento na SAF. E aí você vai na Rádio Itatiaia, Thalita, o mesmo vídeo. SAF do Atlético Mineiro cobrou, certo, cobrou origem, mas impediu de ele entrar? Porque já que agora todo mundo que tem relação com o Vocaro de alguma maneira é bandido, então o Rubens Meni também deve ser bandido. Não pode ser assim, não, é o bandidinho, é o bandidão. Eu vou divulgar no meu vídeo, no meu canal mais tarde, quem quiser assistir, essa troca de mensagens do João Dória com o Vocaro. O João Dória já entendendo ali o que estaria acontecendo e aconselhando o Vocaro. Olha que interessante. O pessoal do Conjur, né, do consultor jurídico, o portal, conversando com o Vocaro para ele fechar a lista de convidados, quem o Vocaro queria convidar. Então, por isso que a gente tem cobrado aqui, Thalita. Não é que isso aqui não tem de ser divulgado. É o seguinte, já que a mídia tradicional quer fazer a divulgação do que recebeu, não pode ser divulgação seletiva. Divulgar aquilo que... Como aconteceu na Lava Jato, né? E sabe o que é interessante de toda essa história para eu finalizar minha fala isso aí? Thalita, Lauro e Edu. Durante todo o período que o doutor Andrei Rodrigues esteve podendo acessar tudo aquilo que lhe era de direito, nada vazou seletivamente para a mídia. Você não teve um escândalo envolvendo a Polícia Federal, você não teve uma figura sendo comprometida, só foi o novo Sérgio Moro entrar no caso, que é o André Mendonça. E ele proibir que a direção da Polícia Federal pudesse acessar as informações das investigações, que isso se perdeu. Se vazou aí coisas da vida íntima do Vocaro que não é da minha conta, não é da conta do povo. Se ele tinha 10 amantes, 50 amantes, se ele traía a namorada, isso é um problema dele. Isso não é informação de interesse público. Mas é isso, é se preparar porque 89 foi a questão do Lula ter abandonado a filha e queria roubar um dos 2 decks do seu som. Lembra, Edu? Lula vai roubar um dos 2 decks. Você que tem som com 2 decks. O público nem deve saber que diabo é 2 decks, né? Se 2 decks, o Lula vai roubar um deck do seu som. E aí depois veio outras questões, mas é isso. Vamos embora. Nessa contranarrativa, como você coloca, Carlito. Muito obrigada, viu? Sempre bom tê-lo por aqui às segundas. Boa semana por aí, a gente mantém contato. Um beijo para você. Até mais, tchau. Vamos lá, olha só, Dia das Mulheres foi celebrado ontem, 8 de março, e mesmo sob a chuva torrencial, mulheres e homens foram à Avenida Paulista neste domingo, que foi celebrado, então, esse Dia Internacional da Mulher. Entre os temas principais, a luta contra a violência de gênero, o fim da escala 6x1, por soberania dos povos e maior participação feminina na política. Como todo ano, as dirigentes do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, marcaram presença no ato. A presidenta, Neiva Ribeiro, lembrou a falta de políticas públicas para mulheres no governo de Tarcísio de Freitas. A todas as mulheres que enfrentam a desigualdade salarial, o assédio moral no local de trabalho, que enfrentam as políticas públicas que não atendem à periferia, as mulheres que não têm direito à saúde, à educação, a trabalho digno, não têm direito às políticas de enfrentamento à violência que esse governo aqui de São Paulo, Tarcísio, fez questão de não implementar. Nós, em nome de todas as bancárias, de
todos os sindicatos escotistas da cidade de São Paulo, queremos dizer que estamos aliadas na luta contra todas as desigualdades contra as mulheres, pelo fim da escala 6x1, pela soberania dos povos, para que as mulheres tenham direito de ocupar todos os lugares, os espaços de poder e de mando, tanto nas empresas quanto no legislativo, no governo federal. Nós temos direito de viver, ser livres de ocupar os espaços que quisermos. É isso. Dia importante que marca essa luta, é importante a fala da Neiva. E é isso, uma luta que segue. E a gente, enquanto vocês viam a fala da Neiva, a gente acompanhava aqui também, mas acompanhava essas imagens. Bota pra gente aí, essas que estão no ar agora, dessa chuva torrencial de ontem, realmente, que mesmo assim aí a gente vê muitas mulheres que foram... Olha só essa imagem, puxa É muito simbólica essa imagem, né? Muito. É como a vida da mulher é difícil. Então, assim, não só como a vida da mulher é difícil, como é mais um obstáculo. Sim. Mas não quer dizer que vai parar. Sim. Né? Eu acho muito bonito essa força, especificamente sobre esse ponto, sem falar em todos os outros. Então, uma chuva dessa né? esvaziaria qualquer outro tipo de ato, viu? Isso, mas as não ia mulheres ver estão ninguém. aí, firmes e fortes. Não ia ver ninguém, nem no bar a turma vai quando chove desse É. jeito. Aliás, o que choveu ontem em São Paulo Pois é. foi uma coisa incrível, exatamente nessa hora. Mulheres fortes, corajosas, que seguem luta. Laura, para finalizar? E ainda teve uma galera que, porque ficar parado ali também não dava, Não, né? tem Que que desceu a Augusta. Então, eram umas mulheres guerreiras, né? Você andava ali por aquela região da Paulista aí, você ia encontrando essas pessoas que encharcadas, olha... Parem de nos matar. Foi bonito, viu? Foi bonito. E mostra que a mulherada está entendendo o papel que elas vão ter nessa próxima eleição. Eu não tenho dúvida nenhuma, essa vai ser uma eleição que vai passar pela vida das mulheres, porque nós sabemos o que foi o governo Bolsonaro. Nós sabemos. Nós cuidamos das pessoas que estavam doentes na época da pandemia, nós pegamos, sofremos as consequências. Então, as mulheres, que são essas pessoas que, não porque deva ser assim, mas porque é assim, é uma herança do patriarcado, que nós que sabemos o peso que é cuidar, nós sabemos que o Bolsonaro é uma ameaça a esses cuidados. Então, achei linda a manifestação, com tudo que ela teve de chuva. Olha isso, cara, Sim. Foi demais. E o Lula acertou bem no discurso do sábado à noite, né? Porque o governo finalmente dá atenção a esse problema social, essa doença social, que é o assassinato de mulheres, principalmente dentro de casa, ou fora de casa por causa de dentro de casa, vocês me entenderam, e também falou do cassino digital, Isso. que é algo que as mulheres se preocupam Exatamente. Com os seus filhos, com as suas filhas, e também, né, aquela coisa de hoje em dia se dá a chave da casa para a mulher, porque tem que ter a responsabilidade, não que não nos coubesse, mas infelizmente é muito mal exercida com relação a esses pontos, os dois que ele tratou no discurso de sábado à noite. E além do feminicídio em si, além das mortes em si, é segurança pública. É um jeito de entrar na segurança pública sem disputar a seara da outra moçada que acha que é tudo na pancada que se resolve Sim. E jogando todo mundo na cadeia. Aqui se tem uma chance de mostrar que, não, peraí, esse negócio de não pode se meter, o homem é superior, isso é porque os caras querem continuar batendo em mulher. Só isso. Quando dizem assim, não, o homem é superior porque diz a Bíblia ou que diz o livro sagrado, não sei, é que os caras querem continuar matando vocês. Prestem atenção. O discurso religioso dessa gente não está baseado em uma observação cuidadosa daquilo que é o ensinamento religioso de qualquer religião séria. Não me venham com esse papo. É para continuar submetendo as mulheres ao que esses homens querem. É continuar submetendo as mulheres aos desejos, todos do homem, e se sentirem no direito, terem direito, não é se sentirem, porque se sentirem já se sentem. Terem o direito, inclusive legal, de bater em quem eles quiserem.
É isso, e a gente viveu o governo Bolsonaro, aquele bando de machista, governando para cima das mulheres, e as mulheres tendo que fazer essa luta de forma ainda mais ferrenha, né? Então a gente sabe, quando a Laura coloca que é isso, todas essas questões relacionadas às mulheres que a gente discute nesse momento vão estar nessa eleição. Vão estar nessa eleição. Tem que estar. Tem que estar. E tem que estar, exatamente. Mas mais que isso, né? A gente está falando sobre, por exemplo, casos de estupro coletivo lá no Rio de Janeiro, enquanto se faz esse debate ali no Congresso sobre redução de maioridade penal, essas coisas são todas relacionadas. Exatamente. Então, é isso. A gente precisa ficar muito atento a como essas discussões que têm a ver com o universo das mulheres vão se chocar com a política nesse ano. Então, e ficar atento enquanto esquerda a fazer a defesa necessária desse momento. Então, é só para colocar esse alerta para esse Dia das Mulheres, que seguem luta, seguem vivas. Faça luta, chuva ou faça sol. Faça chuva ou faça sol. Vamos despedir. Laura, Edu, muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã, terça-feira. Beijo para vocês. Tchau, Até. tchau. Nesse mês das mulheres, a TVT preparou uma série especial com relatos e depoimentos de diferentes mulheres. São diferentes perfis, profissões, áreas de atuação, vivências de mulheres que representam todas nós e formam essa diversidade do universo feminino e feminista. Durante a semana você acompanha comigo aqui no Primeira Edição um episódio novo por dia. É a série Quem é essa mulher? Vamos acompanhar. Meu nome é Natália Souza, tenho 37 anos, tenho 2 filhas, uma filha cachorra também. Hoje eu sou motoguel, né? Mas na verdade, eu sou cozinheira e estamos aí na rua, trabalhando, lutando pelas causas aí dos entregadores, dessa nova modalidade de trabalho por aplicativo. Eu comecei igual mais ou menos a grande maioria dos motoca começa, né? Você começa fazendo um biquinho de moto, meio que para compor renda. E aí, quando vai ver, você já tá na rua aí por inteiro. A rua é muito perigosa, o trânsito é muito perigoso. A chuva é muito perigoso, trabalhar na chuva. Rola muito assalto também, até com entregador mesmo. Então, acaba se tornando uma profissão de risco, né? Desde o momento que você sai de dentro de casa até a hora de voltar, você está correndo risco em tempo integral. Hoje a luta é essa. Uma das brigas, né, nessa PL 152 é que as pessoas que já cumpriram pena, elas não podem fazer cadastro no aplicativo, né? E essa é uma das lutas, assim, para poder inserir, sim, as pessoas que já cumpriram suas penas e precisam trabalhar. Eu acho que a maior importância hoje, nesse dia 8 de março, é referente a esse feminicídio que vem acontecendo, essa conscientização referente ao feminicídio que a gente tem vivido hoje e muito, né? A Natália é uma mãe separada, que sonha em ter meu espaço com as minhas filhas, minha estabilidade, um futuro de vida melhor para as minhas filhas, para mim também, né? Para minha mãe. É isso, mulheres livres e vivas. Amanhã eu trago outro episódio dessa série, Quem é essa mulher? Que você vai acompanhar não só aqui no Primeira Edição, mas durante toda a programação da TVT ao longo dessa semana, tá certo? Combinado. Em comemoração, inclusive, ao mês da mulher, uma ação em Porto Alegre oferece orientação jurídica gratuita para passageiras do transporte público. Essa iniciativa acontece na estação Mercado do metrô Transurb, um dos pontos mais movimentados da capital gaúcha. Advogadas tiram dúvidas sobre a Lei Maria da Penha, direitos trabalhistas, previdenciários e formas de buscar proteção contra a violência. Quem está lá e traz os detalhes para a gente é o repórter Guilherme Oliveira. Bom dia, Guilherme. Conta mais. Bom dia, Thalita. Então, diretamente aqui do Mercado Público, na Estação Mercado.
na capital gaúcha. Falar um pouco também, Thalita, que ontem teve um 8 de março muito forte aqui na capital gaúcha, milhares de pessoas se concentraram na Ponte de Pedra, marcharam até a Praça do Aeromóvel, muitas mulheres de luta, estava muito bonito o ato, e hoje, então, essa atividade, essa ação da Tênis, né, aqui na Estação Mercado, para trazer informações, falar com as mulheres, que a gente está no estado campeão de feminicídio, Thalita. Até fevereiro, 20 mulheres foram assassinadas aqui no Rio Grande do Sul. A gente convidou para falar com vocês a Aiene, que é da Tênis, aqui, coordenadora de comunicação, vai explicar um pouco como é que foi essa ação e quais foram as principais dúvidas, as principais orientações que o pessoal da Tênis fez hoje aqui na Estação Mercado. Coloca o... Bom dia, pessoal. Bom dia, Thalita. Tudo bem? Bom dia, te ouço perfeitamente. Conta pra gente. Claro, então, hoje a Têmis fez mais uma estação Têmis, né, que é uma atividade que acontece desde 2016, em parceria com o Transurb. A gente sempre faz isso comemorando tanto o aniversário da Têmis, que é no dia 8 de março, né, quanto o Dia Internacional da Mulher, né. Então, a gente vem aqui com uma ação de orientação e assessoria jurídica, né, para as mulheres. Esse ano a gente contou com a parceria da Defensoria Pública do Estado, a gente contou com a assessoria jurídica da URGS, que é o SAJU, né, 2 escritórios previdenciários, né, aqui para que a gente pudesse fazer essa orientação e também um trabalho de sensibilização, né, porque a gente distribui materiais. Esse ano o nosso material foi justamente alertando, né, para que as mulheres fiquem atentas a esses sinais, né, de violência e que muitas vezes está chegando no fim, nesse número absurdo que a gente tem de feminicídios aqui no estado do Rio Grande do Sul. As mulheres procuram vocês enquanto estão aí passando pela estação? Quais as dúvidas mais frequentes? Fala pra gente. Então, assim, hoje a orientação é para tirar a dúvida das mulheres, qualquer dúvida, né? A gente teve hoje parceria com direito previdenciário, direito de família, né? Direito trabalhista, chegam muitas dúvidas, né? A gente começa cedo a estação, a partir das 7 horas, justamente para pegar o pessoal chegando do trabalho, né? Chegando para o trabalho. Então tem muita dúvida trabalhista, tem dúvida também relacionada à família, né? Porque a gente, as agressões, muitas vezes a mulher ela não consegue sair desse ambiente de agressão por não ter sustentabilidade financeira, né? E ela vem perguntar qual é o direito dela caso eu me separe, né? Ou eu sou sendo agredida, quais são os meus direitos, né? Então são dúvidas muito comuns e pertinentes que ano após ano a gente segue aqui esclarecendo no Estação Têmis. Você falou ano após ano, né? Vocês estão aí há algum tempo fazendo essa ação. Você vê uma mudança no tipo de questionamento que chega ou uma liberdade maior, inclusive, para buscar essa ajuda? Sim, né? Geralmente essa mulher ela está chegando sozinha para o trabalho, né? Então ela se sente convidada a tirar essa dúvida. Porque muitas vezes esse agressor, esse companheiro, ele tá ali na volta dela, né? Durante seu dia, durante o final de semana ou no seu momento de descanso. Então, por isso que também a Estação Têmis, ela é neste local, assim, que as mulheres estão chegando sozinhas para o trabalho, pela sua jornada. Então, acontece de muitas virem tirar as dúvidas, assim. A gente teve um pequeno hiato ali na pandemia, né? Eu vou te dizer que as dúvidas não mudam muito, não. Né? Então, acho que realmente a gente percebe em quanto que a gente está falhando, né? Porque a gente não está conseguindo suprir todas as necessidades das mulheres, tirar todas as dúvidas delas, porque as coisas continuam acontecendo e elas, às vezes, não conseguem sair desses ciclos, né? De violência. Aiene, perfeito. Parabéns pelo trabalho, que vocês consigam auxiliar muitas mulheres nesse dia de ação aí na estação, viu? Parabéns, um abraço para você. Manda um abraço para o Guilherme também, que está aí do seu lado, né, Guilherme? Mano. Agradecida, um beijo, vou dar sequência aqui, viu? Até, um abraço, tchau, tchau. Com a nossa pauta por aqui, olha só, um campeonato nacional de robótica reuniu em São Paulo equipes de estudantes de todo o país. A competição faz parte do Festival SESI de Educação, realizado no Parque Ibirapuera. Mais de 2.000 alunos entre 9 e 19 anos participaram de desafios que envolveram programação, engenharia, construção de robôs. Neste ano, as provas tinham como tema arqueologia e propostas de soluções tecnológicas para desafios inspirados na exploração
educação do passado. Para a gente saber mais sobre o festival e a formação tecnológica desses jovens, a gente recebe aqui no estúdio Fausto Augusto Júnior, presidente do Conselho Nacional do SESI. Fausto, sempre um prazer te receber. Fausto é nosso parceiro por aqui, né? Esteve com a gente ali no seu jornal, nos tempos antigos de TVT. Então, uma honra recebê-lo por aqui. Tudo bem? Conta pra gente sobre essa competição de robótica, né, para início, e daí a gente vai desenvolvendo outros temas. Mas como foi essa experiência? É o 8º Festival de Educação do SESI e ele congrega ali o Festival de Robótica, que na verdade é um festival internacional. Essa era a etapa brasileira. Os vencedores ali, as quatro equipes, eles vão fazer as disputas pelo mundo e é muito interessante porque a gente consegue congregar ali escolas públicas, escolas privadas e o SESI. O debate da robótica, na verdade, é a pontinha desse iceberg, né? Isso é a parte visível, a parte que a gente mostra para a sociedade, mas ela, de certo modo, é a realização de um projeto de educação que tem a tecnologia como seu centro, e a partir disso você organiza as disciplinas dentro da própria escola, né? Ou seja, todo o itinerário, todo o currículo é organizado a partir desta visão, que a gente chama de STEAM. A STEAM é uma metodologia desenvolvida em Stanford, e a ideia dela é colocar a ciência, a tecnologia, a matemática e as artes ali no centro do processo educacional. Essa é um pouco a ideia, né, do que a gente tem. E a gente vem debatendo muito isso em vários espaços, junto aos governos, aos municípios, ao governo federal, para a gente fortalecer a educação tecnológica no Brasil. Porque a gente precisa, né? Nós precisamos viabilizar a formação de uma enorme quantidade de jovens, dar sentido à educação que eles têm e, ao mesmo tempo, acoplar ao projeto de desenvolvimento que a gente acredita para o nosso país. Quem participou desse desafio? Porque eu sei que são escolas públicas, escolas privadas, e tem uma escola indígena que participou também, não? Sim, essa é uma escola de Vitória do Xingu, ela fica ali do lado de Belo Monte. Essa foi uma das escolas que nós apoiamos, e essa escola é muito interessante, Thalita, porque na verdade ela surgiu de um projeto da escola SESI lá de Altamira, que na sua montagem da sua equipe de robótica, eles resolveram utilizar um dos símbolos daquela tribo e foram conversar na época com o cacique Fernando Juruna, e aí fizeram um acordo e a gente passou a apoiar essa escola. Essa escola é muito interessante porque ela mostra que a gente pode levar esse tipo de educação, a educação tecnológica, para qualquer lugar do país. Nós estamos falando de uma escola que fica mais ou menos uns 40 minutos para dentro da Transamazônica, que veio ano passado no festival, que foi lá em Brasília, a convite da gente, mas esse ano os meninos vieram classificados, foram a segunda equipe classificada no Pará, para ver como que é possível e como é necessário a gente levar a tecnologia em qualquer canto desse enorme país aqui que a gente chama Brasil. O que mais te chamou a atenção? Eu acho que o que chama muito a atenção é que você vai ver ali todo o nosso território. Sim. Você vai ver os estandes que estavam montados, você vai ver que tinha ali o pessoal do Rio Grande do Sul, do lado do pessoal do Acre. Então é a possibilidade da gente ver essa diversidade. Além disso, o projeto tem uma questão muito interessante, né? Esse projeto, o tema é global, então o mundo inteiro está trabalhando com o mesmo tema, mas a gente vai adaptando as nossas demandas, as nossas questões. A gente trouxe a questão da arqueologia, era o tema principal. Sim. E a nossa referência é a região ali do Piauí, né? Toda aquela região ali da Serra da Capivara, que tem ali talvez os nossos principais achados arqueológicos, e tudo isso fez parte da ideia de você poder articular o antes e o depois, né? A história antiga e o mundo moderno, como é que essa questão vai se colocar. Mas para nós, Thalita, o que é bem importante quando a gente fala de educação tecnológica é que a gente precisa entender que educação tecnológica não é levar o computador para a escola, não é levar a internet para a escola, até porque isso uma grande parte dos alunos hoje já tem. É como você medir a tecnologia dentro do espaço escolar. Acho que esse é o nosso maior recado. A tecnologia está colocada, não é uma questão, ela está dada para nós, né? Como é que a gente vai lidar com ela dentro da escola de maneira segura, de maneira educativa, de maneira que você potencialize as questões da cidadania? Esses meninos nas equipes, eles têm um papel, entre as tarefas deles, desenvolvem o projeto social. Então eles desenvolvem um projeto de tecnologia, desenvolvem um projeto social. E esse projeto social está na vinculação desta tecnologia com o seu território. Então, quando você vai espraiando essa discussão, você vai ver que eles trazem iniciativas, ideias e coisas muito importantes e que muitas vezes a gente aqui, né, a gente onde está na gestão, acaba nem se imaginando o que pode aparecer.
A outra questão é que também, é óbvio, aqui nós estamos falando de equipes, nós estamos falando de cerca de 2.200 alunos que vieram para cá, mas, na verdade, isso está espraiado para os nossos cerca de 350 mil alunos no país. Muito interessante, é isso, a tecnologia sendo usada ali de forma concreta, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes fica nesse imaginário, né? Até essa relação da arqueologia com a tecnologia é um tanto quanto difícil para a gente entender, mas as crianças botaram em prática isso, esses jovens botaram em prática essas questões. Então, é muito bacana ver isso chegando na ponta com ações práticas. Sobre o Festival SESI no todo, fala um pouquinho sobre o que aconteceu, como rolou, pontos altos. Não, foram 3 dias, né? Sim. E é bastante efervescente. Nós estamos falando em trazer mais de 2.000 jovens aqui para a região bienal, inclusive ontem, um dia que choveu bastante aqui em São Paulo, mas que para nós é bastante desafiador. Eu acho que o ponto alto é sempre a possibilidade da gente congregar. A gente congregar as diversas regiões, os diversos espaços. É claro que tem os vencedores, é claro que tem aqueles que vão para o campeonato internacional, mas para nós o mais importante é ter conseguido de fato realizar, trazer as escolas para cá, nem ter nenhum incidente, né? Porque isso também é importante quando a gente trabalha com tantos jovens, e ter realizado ele na Semana da Mulher. Só para lembrar, esse festival tinha, a maioria dos participantes eram de meninas. Então, para também quebrar um pouco esse tabu que as matemáticas, que a tecnologia é uma coisa de meninos, isso não é verdade, mas quase 60% dos participantes eram mulheres. Isso vai mostrando muito. As 2 meninas que ganharam o maior prêmio, os dois estudantes que ganharam o maior prêmio eram 2 alunas. Então, isso mostra para a gente um pouco também como a gente aproveita esse espaço para lidar também com as questões das disputas sociais, das questões de gênero, das questões de raça e das questões de território, que para nós é muito importante. Ele é a forma como a gente gosta de apresentar e de alguma forma dar a ciência para a sociedade da educação tecnológica. Nós acreditamos, Thalita, que nós precisamos construir um debate muito sério no país de uma educação que a gente acredita que seja a educação para o século XXI. A gente está num enfrentamento bastante grande com as escolas cívico-militar ou as não escolas, né, com a homeschooling, e a gente tem insistido que a gente precisa mostrar que é possível você ter sim organização, disciplina, trabalho em equipe, desenvolvimento de conteúdos, projetos sociais, lidar com tecnologia, lidar com a matemática em escolas comuns, escolas que a gente está cotidianamente na nossa vida, e muitas vezes você só precisa de algum incentivo, um pouco de organização, muita formação de professores, muita valorização do professor, o envolvimento dos professores. Só para lembrar, nesses nossos espaços, quem organiza tudo isso aqui são os professores, né? São os professores que estão montando as suas equipes, que estão treinando as suas equipes, que estão fazendo as relações entre eles. Então isso é muito importante para nós. A ideia de que a gente possa, sim, levar e colocar uma educação do século XXI nas mais de 40 milhões de matrículas que a gente tem no nosso país. Que curiosa, quais foram os projetos das equipes que venceram? A gente teve de tudo ali, né? A gente tem desde projetos de realidade aumentada, né, que você tem coisas muito interessantes, que os meninos para a tecnologia são muito bons, mas a gente teve achados, né? Você teve desde de substâncias que eles desenvolveram para a preservação do artefato, desde robôs que você pode chegar em lugares que são mais difíceis de acesso para o ser humano. Ou seja, você teve ali muitas coisas diferentes e que são desenvolvidas por ele dentro da escola. Para além disso, a gente tem incentivado bem das nossas escolas também a iniciação científica. A gente acredita que você precisa, para além da própria robótica, né, nos possibilitar ver como que eles vão desenvolvendo os novos materiais, eles vão desenvolvendo, enfim, iniciativas, programas de computação, muitas vezes produtos mesmo do setor de químico, do setor farmaquímico. A gente tem muita coisa aparecendo no interior deles e, ao mesmo tempo, nos seus projetos sociais. A grande equipe vencedora aqui, é o SESI aqui de Bauru, ele faz um trabalho já de muitos anos com as escolas públicas, levando a educação tecnológica em diversos municípios do entorno da região aqui, para mostrar um pouco como é que isso vai pegando, né? Como é que você pode, de fato, ter uma escola contribuindo com a outra e nesse processo que os próprios alunos constroem essas pontes, vai ajudando a chegar cada vez mais longe. Que bacana. Para fechar, o SESI celebra 80 anos esse ano, é isso, né? É isso.
2026 é um ano de comemoração para o SESI. O SESI faz 80 anos, foi fundado em 1946, e é o momento da gente apresentar um pouco o que é isso, né? E o que é o SESI, o que ele está fazendo, quais são as suas ações. O Serviço Social da Indústria, Thalita, ele foi o nosso primeiro ensaio de direito social no Brasil. No modelo getulista, você tinha um papel ali para os sindicatos patronais e um papel para o sindicato dos trabalhadores. Então foi ali que surgiu a saúde pública, foi ali que surgiu a educação pública, de certo modo, a Previdência estava se constituindo. Então esta iniciativa do SESI de lidar com educação, saúde do trabalhador e cultura, né, faz parte um pouco do ensaio de tudo isso. E, ao mesmo tempo, a ressignificação a partir de 88, porque a Constituição de 88 vai colocar isso como obrigação do Estado, recoloca tanto o Sindicato dos Trabalhadores como os sindicatos patronais na sua atuação e coloca um desafio importante para o SESI. Nessa realidade em que é o papel da educação pública, garantir 100% de acesso às crianças, papel do SUS, garantir saúde para o conjunto da população, qual que é o papel desse serviço social? Então esse é o nosso grande debate hoje. As nossas escolas, a gente tem um nome, o projeto se chama Escola de Referência, e a gente chama de Escola de Referência porque a gente acredita que nas 500 escolas que a gente tem, a gente possa desenvolver metodologias e propostas que possam contribuir para a educação pública, para que a gente possa chegar com uma educação atualizada, uma educação do século XXI nessa ponta. E na outra ponta da saúde, nosso grande debate é como é que a gente cria as linhas de cuidado para os trabalhadores e a gente consegue resolver questões de uma mão de obra, de uma força de trabalho que está mudando, ela está envelhecendo, está adoecendo, e hoje uma parte importante das doenças vinculadas ao mundo do trabalho, na verdade, tem a ver com o envelhecimento. Nós estamos falando de obesidade, hipertensão, nós estamos falando de diabetes, e que a gente precisa lidar de um lado a gente tem que lidar com a educação ao longo da vida, porque também estamos vivendo mais, e que bom, mas na saúde nós temos que lidar com tudo isso, e esse é um debate que o SESI vem procurando trazer. Ou seja, nós precisamos viabilizar que a gente possa construir uma educação que apoie a educação pública e uma saúde do trabalhador, que ao lidar com essas questões também se conecte à saúde pública. Esse é um pouco o nosso mundo, o nosso universo, né? E na questão da cultura, o nosso papel é viabilizar a cultura do conjunto dos trabalhadores da indústria, que é sim um dos nossos objetivos e que a gente vai em comum tentando construir essas políticas. Importante papel. Parabéns pelo trabalho. Vamos continuar se falando. Qualquer novidade em relação a eventos, enfim, a atuações, ações, você volta aqui para nos atualizar. Combinado? Eu que agradeço, Thalita. Tem muita coisa para conversar. Nós temos que conversar, por exemplo, sobre educação em presídios, que é uma iniciativa que a gente está trabalhando. E tem tantas coisas que acho que a gente pode conversar bastante aqui ao longo aqui do espaço aqui que a gente tem. Combinadíssimo, Fausto. Muito obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Abraço para você. Até. Vamos lá, gente, vamos seguindo. Eu vou voltar a falar sobre cenário internacional. Aliás, a gente abriu o programa falando sobre a guerra Irã e Estados Unidos, Israel, e eu vou voltar a falar sobre isso. As Forças Armadas do Irã lançaram uma nova onda de ataques contra Israel e países do Golfo, nessa primeira ofensiva desde a escolha de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do país. Mísseis e drones provocaram uma morte em território israelense, enquanto explosões voltaram a ser ouvidas na Arábia Saudita, em Bahrein, nos Emirados Árabes e no Kuwait. Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou apoio inabalável ao novo líder supremo do Irã, que foi escolhido após a morte do seu pai, Ali Khamenei, em ataques dos Estados Unidos e Israel. Em mensagem oficial, Putin afirmou que Moscou mantém solidariedade a Teherã e prometeu continuar como parceiro estratégico do país, mesmo diante da escalada militar no Oriente Médio. A escolha de Mojtaba Khamenei foi anunciada pela Assembleia de Especialistas do Irã. Aos 56 anos, ele nunca ocupou o cargo político formal, mas atuava nos bastidores do poder e coordenava o gabinete do pai. A sucessão reforça o peso da liderança religiosa na política iraniana. Com o apoio público de Moscou, a mudança no comando do Irã ocorre em meio a esse agravamento das tensões regionais e amplia o alinhamento entre russos e iranianos no cenário internacional neste momento. Vamos falar sobre esse 10º dia de guerra no Oriente Médio com o sociólogo e escritor Legiane Mirhan, sempre com a gente por aqui. Bom dia, professor. Boa tarde, já 12:09. Boa tarde, tudo bem por aí? Tudo bem, querida Thalita. Boa tarde aos queridos telespectadores da nossa querida TVT. A novidade nesse 10º dia de guerra contra o Irã, perpetrado pela maior potência militar do planeta,
são esses aspectos que você mencionou, que nós já vimos falando desde a semana passada. O Estreito de Hormuz fechado e a perspectiva do barril de petróleo ultrapassar $100, como nós, não vamos usar o termo previsão, porque nós não somos profeta, mas era pule de 10, como diz no jogo que a gente brincava quando era criança, né? Todos os analistas estavam dizendo isso, ele já está encostando em $110 o barril. E como também mencionei, não há estoque de petroleiros suficiente para continuar recebendo a produção dos países do Golfo, então a tendência é eles pararem a produção, porque já tem um congestionamento de 300 petroleiros cheios que não saem do Golfo. Então o Golfo está congestionado. Então a tendência é parar. Mas o problema do fechamento de Hormuz, que na parte mais estreita ele tem aí, uns falam 32, outros falam 39 quilômetros, o problema não é só a saída dos navios, viu, Thalita? O problema é a entrada dos navios. Aqueles países da região ali do Golfo, na costa dos países árabes, no lado do Irã, o Irã tem fronteira com muitos países da Ásia. Ele não depende do abastecimento do Golfo. Mas os países árabes dependem 80% para o seu consumo dos navios que entram pelo Golfo. Então, eles, claro, eles exportam petróleo por ali, mas eles recebem mercadorias do mundo inteiro pelo Golfo. Então, eles não estão recebendo, se a guerra está no 10º dia, o fechamento já deve estar indo para o 7º, 8º dia do fechamento. Então, isso é uma coisa que nós temos que acompanhar. A segunda coisa, que também nós falamos isso a semana passada, da impossibilidade dos Estados Unidos não vencerem o Irã, não conseguirem impor uma derrota ao Irã. É bem verdade, eu seria leviano aqui se eu dissesse que o Irã vai dar uma surra nos Estados Unidos. Isso é muito difícil, talvez até improvável que aconteça, pelo imenso poderio militar dos Estados Unidos. Mas o estoque de mísseis de alta performance, de alta sofisticação dos Estados Unidos está se esgotando. Por exemplo, os chamados mísseis TIDAR, né, que lembra até um distúrbio mental que os psicólogos tratam, né, TDAH, esses mísseis custam milhões de dólares. E para interceptar um míssil do Irã, eles às vezes lançam até 4 desses. Tem os mísseis SM-3 e SM-6, alguns deles chegam a custar 28 milhões de dólares, né? E é a mesma coisa, eles nunca lançam um. É como se você tentasse interceptar uma bala de um revólver lançando outra bala. É quase impossível que elas se colidam no ar. Então você tem que lançar vários. A mesma coisa, o sistema antimísseis de Israel. Eles têm 4 camadas de antimísseis, 2 camadas chamado Arrows, que é flecha em inglês, o sistema de camada chamada a funda de Davi, né? O estilingue de Davi, e o principal chamado Iron Dome, né? O escudo de ferro. Todos esses 4 estão falhando porque o Irã ele lança enxames de drone, e quando a gente vê drone, a gente pensa aqueles drones que a gente compra até para criança brincar. Não, são drones imensos que são... O Irã hoje tem o maior estoque, é a maior indústria de fabricação, e eles, então, são os drones chamados kamikazes, né, ou Shahed, eles vão e não voltam. E eles carregam uma quantidade de... além do próprio combustível que é incendiário, eles carregam uma quantidade de aí até 5 quilos de explosivos, e eles são altamente perigosos, né? Eles caem em bases militares israelenses, né? A outra questão é o número de mortos, né? Os Estados Unidos reconheceram, aumentou mais um morto, então eles reconhecem apenas 7. Israel aumentou de 12 para 13 mortos. É muito difícil que você tenha
sido atacado 27 bases militares dos Estados Unidos, onde moram centenas, milhares de soldados, as tropas ficam ali acantonadas, e muitas dessas bases foram destruídas e você não tenha tido uma baixa sequer. Mas isso nós vamos ver com o tempo, não dá para você esconder todas as mentiras. Eu quero aqui, por fim, em um primeiro momento, vamos ver se a Thalita tem alguma pergunta, mas comentar a eleição do novo líder. Vocês viram as imagens de alguns clérigos com aquele turbante preto. Já expliquei aqui, não custa repetir, a diferença do turbante preto e do turbante branco. Toda a linhagem dos descendentes de Maomé, né? Maomé casado com Khadija, uma viúva muito rica, até mais velha que ele, 15 anos, ele tinha 25 quando ela tinha 40, ela que pediu ele em casamento. Olha lá o pessoal com turbante preto, são descendentes do profeta, e ele teve com ela muitos filhos, mas com essa filha, Fátima, ele teve também muitos filhos, e o seu filho principal, chamado Hussein, esse é o novo líder espiritual, 56 anos, é muito parecido com o pai, né, o Ali Khamenei, é um novo Khamenei, né? Então o Trump matou um Khamenei e colocaram outro Khamenei no lugar, bem mais jovem, né, 30 anos mais novo que o pai teve ele com 30 anos, né? E quando era no meio da guerra do Irã e do Iraque, né? Então, veja só, essa linhagem é toda descendente, e eles conhecem toda a descendência desde o ano de 632, quando o profeta morreu, né? Então, essas pessoas, eles são descendentes. Ele é indicado pela Guarda Revolucionária, e o papel dele é como se fosse o presidente de fato, e o presidente, na prática, cumpre o papel de primeiro-ministro, que ele cuida só da administração. O papel dele é cuidar da Guarda Revolucionária, das Forças Armadas e da política externa. Ele é considerado linha dura. E aí ele foi indicado para o Conselho de Especialistas, que são hoje 88, já foi 56, pulou para 77, hoje são 88. Eles são eleitos pelo povo diretamente. É mais difícil ser eleito para esse conselho do que para o próprio parlamento. Ele foi o candidato único, não teve disputa, provavelmente não foi unanimidade, mas foi o candidato único, né? Então, não teve votos contrários, o que provavelmente aconteceu, algumas abstenções, o momento é tenso. Foi muito importante ele ter sido indicado pela Guarda Revolucionária, o que demonstra a decisão firme do governo e do povo, né, que estão muito unidos nesse momento, de enfrentar os Estados Unidos até o final. Não haverá rendição, não haverá recuo, não haverá desarmamento, não haverá interrupção no programa de mísseis, não haverá interrupção no programa nuclear iraniano. São esses 3 comentários mais importantes que eu teria a fazer sobre esse 10º dia e o balanço um pouco da guerra nesse momento. Thalita, se você tiver alguma questão. Sim, antes da gente passar para outros temas, porque vamos trazer também outros temas aqui com o professor Legene, mas para a gente fechar esse capítulo guerra, eu acho que a pergunta que todo mundo se faz hoje é o quanto os países vão aguentar levar essa guerra. Então, assim, o Irã vai continuar com os ataques, os Estados Unidos e Israel também. Até que ponto a gente vai chegar nessa guerra? Porque na guerra anterior foi a Guerra dos 12 dias. A gente estaria prestes a completar o mesmo período e lá naquele momento a gente teve um cessar-fogo que acabou pondo fim à guerra. A gente caminha para o quê nesse momento, professor? Muito difícil. Por tudo que eu estou falando, e eu me baseio em 25 portais internacionais que eu leio. Hoje, por exemplo, o despertador tocou 1 hora mais cedo. Eu coloquei para as 4 da madrugada, né? Todos os portais internacionais eu sempre leio, eu assino vários, os 3 jornais dos Estados Unidos, os maiores, o Le Monde da França, o El País da Espanha, o Haaretz de Israel. Todos eu leio pelo menos um articulista
E eles estão dizendo que a impossibilidade da vitória dos Estados Unidos é a falta da munição. Que munição eles usam? Em uma guerra espacial, Thalita, o avião não é o principal armamento. O principal armamento é o míssil que o avião transporta. E esse estoque de míssil não é infinito. Por exemplo, esse míssil TIDA, né? TIDA é uma abreviação de uma sigla com 5 letras e 2 ou 3 vogais. Esse míssil, eles fabricam 200 por ano, 400 por ano, é pouquíssimo. Eles estão recolhendo esses mísseis da Coreia do Sul, né? Da Ucrânia. O Zelensky está doido, porque estão tomando coisas que já foram mandado para eles, estão tomando de volta, não é? Então, isso reside a impossibilidade. Agora, como é que sustentam uma guerra onde eles lançam milhares de mísseis de vários tipos por dia? Não sustenta. Não é aquilo que eu falei do navio que esgota todos os seus... Ele tem que ficar 8 dias fora de combate para poder ser rearmado, né? Então, esta guerra não tem fôlego para muito tempo. Mas e o Irã? O Irã aguenta muito tempo. Em 10 dias ele gastou 1.000 mísseis, para vocês terem uma ideia, e alguns milhares de drones, porque o estoque deles de drone é inesgotável. Eles têm uma indústria de drones, né? Em mísseis, o próprio Jeffrey Sachs fala em 50 mil. Eu já vi o Breno Altman falar em 90 mil, né? Eu trabalho com 5 mil, mas esse pessoal fala muito mais. Portanto, se for 5 mil, eu sou o mais pessimista, ele tem fôlego para, digamos assim, 50 dias. Os Estados Unidos não aguentam mais 10 dias de guerra. É isso que estão falando, 5 a 8 dias mais, né? Então, não acho que essa guerra ultrapassará muito mais do que os 12 dias do ano passado. Até na quarta-feira nós vamos voltar nesse tema aí, Thalita. Combinado, professor. Vamos falar um pouquinho agora sobre Colômbia e resultado eleitoral. A coalizão de esquerda do presidente Gustavo Petro venceu as eleições legislativas na Colômbia. Resultados preliminares, com mais de 98% das urnas apuradas, indicam que o Pacto Histórico se tornou a maior bancada do Senado. Projeções indicam que o bloco de esquerda deve conquistar cerca de 25 cadeiras. O principal partido de oposição, o Centro Democrático, ficou em segundo lugar, com uma bancada menor. No entanto, nenhuma força política vai ter maioria absoluta no Congresso colombiano. O resultado indica que o próximo governo terá de formar coalizões para aprovar projetos no Legislativo. As eleições também marcam o início da disputa presidencial deste ano na Colômbia. O primeiro turno está previsto para maio. E Petro, com força, mostra força diante desse resultado para esse processo eleitoral agora em maio, não, professor? Queria que no Brasil nós tivéssemos alguma coisa parecida, né? Lá na Colômbia, o Petro, acho que já foi reeleito, né? Ele não poderia ser candidato, mas apoiou, o nome dele é Iván Cepeda, ele é senador. A eleição lá é 31 de maio, acho que não vence no primeiro turno, né? O segundo turno lá é 21 de junho. Então, eu fiquei muito aliviado, respirei mais tranquilo vendo o resultado. Então, eu quero explicar aqui para vocês esse chamado polo democrático, polo histórico, né? Pacto histórico, é uma frente política como jamais se viu em 200, olha lá o Petro, em 200 anos da Colômbia, digamos assim, independente dos colonizadores espanhóis, né? O que está... nós nunca formamos uma coisa parecida com o que eles formaram, né? Tem no Brasil aí, formaram a Frente Brasil Popular, mas, infelizmente, a Frente Brasil Popular não tem registro eleitoral, não pode candidatar. Mas se pudesse, na Frente Brasil Popular tinha todos os partidos de esquerda e os movimentos sociais. Na Colômbia, o Pacto Histórico tem o chamado Colômbia Humana, que é um partido do Petro, mais o partido chamado Polo Democrático Alternativo, que é uma frente que reúne os partidos de esquerda, Partido Comunista, Partido Socialista, até o Partido Trotskista está nessa coisa aí. E tem um outro partido
que é um partido mais de centro, que é o chamado União Patriótica, que sofreu muito na época da ditadura, que teve, inclusive, muita gente assassinado, mesmo não sendo de esquerda, né? Como o Petro, por exemplo. O Petro pegou em armas, mas ele não era um homem propriamente de uma esquerda revolucionária marxista, né? E esse movimento e reúne todos os movimentos sociais, movimentos sem terra, centrais sindicais, movimentos ecológicos. Então, pela primeira vez na história, no Brasil, não tem nada parecido. A Frente Brasil Popular de 89, era esse o nome, né? Reunia PT, PCdoB e PSB, que quase elegeu Lula, né? Foi para o segundo turno com o Collor, mas perdeu no segundo turno por causa daquele famigerado debate que a Globo fez, todo mundo lembra da história, chamava Frente Brasil Popular, mas era uma coligação de 3 partidos, cujo nome era Frente Brasil Popular, mas não era um partido político. O Pacto Histórico é uma frente que tem um registro que pode se candidatar. Agora vamos falar da eleição para o Congresso, Thalita. No Senado, o Álvaro Uribe, que é o uribismo, que é a extrema-direita, que é o bolsonarismo de lá, não se elegeu senador pela primeira vez. Isso é uma vitória, isso traz um alento, uma alegria para nós. Não vamos nem falar nós de esquerda, nós progressistas. O Uribe vai ficar fora do parlamento. Essa é uma grande notícia para todos nós. Então, o presidente Lula respira aliviado, a Cláudia Sheinbaum respira aliviado, de certa forma, mandou uma mensagem que, se essa maioria no Congresso, na Câmara dos Deputados, acho que talvez não vá dar essa maioria, mas no Senado vai dar. Então, isso é um alento. Supondo que eles consigam, com as articulações e as alianças, fazerem maioria na Câmara, vai dar uma grande vitória para o Ivan Cepeda governar. Seria equivalente no Brasil ao setor progressista sozinho na Câmara no Brasil ter 257 deputados. Eu não vislumbro isso de jeito nenhum. Nós temos hoje 125, esses 7 partidos que apoiam o presidente Lula de esquerda, e eu estou vislumbrando aí nós saltarmos de 125 para 160, 170. Jamais o campo progressista chegaria a 257. Com o apoio da base que o presidente Lula vai articular, talvez o MDB futuro venha para a base e outros partidos, aí pode chegar a mais até do que 257. Mas lá a esquerda talvez faça sozinha 257. Nós ainda estamos muito longe de ter algo parecido do que é a Colômbia, mas temos que sonhar, temos que almejar conquistar um dia essa maioria na Câmara dos Deputados do Brasil. É isso, Thalita? Perfeito, professor. Na quarta, a gente então atualiza a situação da guerra com as novidades aqui que o professor sempre traz para a gente. Um beijo para você, bom trabalho por aí, professor. Beijo, tchau, até mais, tchau. Até. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Deixa eu ver quem está comigo, youtube.com/RedeTVT. Sempre por aqui, Laura Pimenta, um beijo para você, Francisco Cruz, Emir Elias, Vera Gláucia, Mauro, Pedro Nascimento, um beijo para todos vocês. É o Pedro falando, acabou. É isso. Mais tarde, hoje, às 4 horas, tem TVT News segunda edição, com atualizações, com mais notícias. Dom Ernesto aqui na frente, então fica ligado, acompanhando. Aqui no nosso YouTube, você pode se tornar membro do nosso canal, se juntar a essa grande comunidade da TVT aqui no YouTube. Você contribui, ajuda a TVT, coopera com a TVT e passa, então, a ser membro dessa comunidade. Daniel Marques está perguntando sobre a minha filhinha. Tá bem, ela, para quem não sabe, ela retirou a amígdala, né? Ela é pequenininha, tem 3 aninhos. A gente passou um sufoco depois da cirurgia, porque é difícil esse pós-operatório, eu subestimei muito, achei que era só dar sorvete, estava tudo bem. Não é só isso não, então foi difícil, mas agora ela tá melhorzinha. Obrigada pela atenção. Logo no começo do programa eu vi que a Laura também perguntou, ela tá bem, viu, pessoal? Muito obrigada pelo carinho.
E é isso, eu volto amanhã, te espero por aqui, tá certo? Amanhã às 10h30 com Laura Capriglione e Eduardo Castro, sempre aqui comigo. Amanhã é dia de Bia Zita Gomes, nossa analista internacional. Bia sempre por aqui às terças. Dia de Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, também aqui com a gente, tá? Te espero. Até amanhã, beijo grande. Tchau, tchau.